Tem investimento que parece simples, pelo menos quando tentam te vender, mas acredite, exige muito mais atenção do que a maioria dos brasileiros imagina. E no Brasil, alguns produtos são apresentados de um jeito tão redondo que você só percebe as pegadinhas quando já está dentro dele. E hoje eu vou te mostrar 3 casos em que isso acontece com frequência. Um deles, na minha visão, costuma ser ruim para a pessoa comum, porque já nasce com regra confusa e incentivo desalinhado. E os outros 2 não são ruins por definição, eles podem ser ótimos dentro de uma estratégia bem montada. O problema é o jeito como eles costumam ser sugeridos e contratados pela pessoa física, muito mais por uma questão de conveniência, promessa isolada e também por falta de comparação dessa pessoa. No fim, muita gente acaba aceitando um custo alto, um risco mal explicado ou pouca liquidez, levando para a carteira algo que rende menos do que alternativas mais simples e mais seguras. A ideia aqui não é demonizar um produto, mas sim te mostrar onde normalmente moram as armadilhas em taxas, algumas regras, questão da liquidez, o risco que pode não ser bem explicado, para que você possa começar a investir do jeito certo. Eu vou começar por um produto aqui que, se você já investe, tem conta em corretora, provavelmente já recebeu pelo menos uma oferta para aplicar o seu dinheiro. É um produto que costuma vir embalado como proteção, mais sofisticação, mas quando você entende como funciona, começa a enxergar por que ele aparece tanto. Eu estou falando do Certificado de Operações Estruturadas, o famoso COI. Esse investimento estruturado, na prática, combina uma parte que costuma ser mais conservadora, geralmente em renda fixa, mas não sempre, com uma parte em derivativos que definem a sua regra de remuneração. E aqui vale explicar rapidamente o que é um derivativo. Como o próprio nome já diz, o derivativo ele deriva de um ativo, ou seja, deriva de alguma coisa. Esse ativo pode ser uma ação, um índice, uma moeda, como por exemplo o dólar, uma commodity, uma taxa de juros. Você não está comprando o ativo em si, você está aceitando uma regra baseada no comportamento daquele ativo. E exatamente isso que o COI faz. Ele não te paga simplesmente porque o mercado subiu. Ele te paga se uma combinação de condições for atingida dentro de um prazo fechado, exatamente como está escrito na oferta. Para ficar claro, eu vou dar um exemplo aqui, partindo de um mundo mais conhecido para depois ir para o mundo desconhecido, que é o dos investimentos para muita gente que está iniciando. Para isso, imagine um COI com prazo de 3 anos, e eu vou usar esporte aqui no meio para ficar mais didático. Você investe hoje, a regra diz: durante esses 3 anos, a performance vai ser medida com base em 3 times: Vasco, Flamengo e Palmeiras. E a promessa é, se ao final do prazo o Vasco estiver entre os 4 primeiros e à frente do Flamengo, e o Palmeiras não estiver entre os 8 últimos, você vai ganhar um retorno maior. Mas, qualquer uma dessas condições falhar, o teu retorno cai para um resultado muito mais modesto. E aí perceba, né, para essas coisas acontecerem ao mesmo tempo, você tem uma chance menor. E agora, trazendo para o mundo das finanças, você só tem que trocar os times por ativos. Se a bolsa subir, se o dólar não passar de tal nível, se uma ação específica não cair mais do que X%, você tem um retorno maior. Agora, se qualquer condição dessa não for atingida, o retorno ele muda, normalmente para pior. Ou seja, não basta dar certo, tem que dar certo do jeito que está escrito naquele documento de informações essenciais que nós temos no COI. E aqui tem um detalhe que torna isso ainda mais perigoso, que é a questão da transparência. Um estudo da FGV mostrou que, na prática, o investidor de varejo costuma comprar COI sem receber uma informação essencial, que é o retorno esperado daquele produto. E a própria FGV aponta que calcular isso é trivial para o investidor comum. De modo que, quando você soma uma regra confusa com baixa transparência, o resultado tende a ser previsível. Tanto que esse mesmo estudo da FGV concluiu que, no prazo que eles analisaram, 9 de cada 10 COIs foram vendidos com retorno esperado abaixo da taxa livre de risco, ou seja, abaixo do que daí é para buscar comprando um Tesouro Selic lá no programa Tesouro Direto. E aí entra o pior ponto de todos, né? O investidor, ele não assumiu só uma regra difícil, ele fica preso, porque o COI normalmente tem prazos que variam de 1 a 5 anos e baixíssima liquidez, ou seja, você não consegue mudar de ideia no meio do caminho. Se o retorno esperado já tende a ser pior que o CDI, isso vira um custo de oportunidade. Você trava o seu dinheiro e, no tempo, a expectativa é perder dinheiro em comparação a simplesmente colocar aquilo num CDB de bancão pagando 100% do CDI ou no Tesouro Selic da vida. E aqui vem um ponto interessante, né? Saindo da parte só da teoria para mostrar um pouco mais da prática. Aqui eu tenho uma análise divulgada em 2024 com uma amostra de 3.310 COIs emitidos por Itaú, Bradesco e XP. Eles foram lançados entre o ano de 2019 e 2023. Dentre os produtos lançados em 2019, 70% bateram CDI. Você pensa, pô, foi um número até bom. Concordo. Mas aí continua, né? Em 2020, o percentual caiu para 29%, ou seja, menos de 1 em cada 3. Em 2021, caiu para 13%. Em 2022, 4%. Ou seja, de cada 100 COIs, apenas 4 pagaram mais do que o CDI. E isso já te ajuda a entender por que esse produto ficou tão mal falado no mercado. Pô, Bruno, mas aí tem uma pergunta que é óbvia, né? Se é ruim assim, por que o cliente ele aceita esse produto? Basicamente porque o COI vem embalando 2 sensações ao mesmo tempo, né? A primeira é uma segurança, já que existe uma ideia de proteção no caminho, você receber o principal caso alguma coisa dê errado no COI, alguns até com uma certa correção. E a segunda é a esperança, que é a promessa de que, se você participar disso, em um cenário bom, você vai conseguir um ganho maior. Só que essa combinação quase sempre tem um preço, né? E o preço aparece de 3 formas. A primeira e mais importante, o COI sempre te coloca numa posição em que você troca o óbvio por algo duvidoso.
custoso. Você abre mão de um retorno mais previsível, como aquele que você conseguiria numa boa opção de renda fixa, para entrar numa estrutura em que o resultado depende de condições que não estão sob seu controle. De modo que você fica com o pior de dois mundos, né? Não tem a simplicidade da renda fixa e não captura o potencial total do risco que você está assumindo, porque geralmente é uma regra que trava o seu retorno. Que já é o segundo ponto aqui, esse retorno travado por design. Quando o cenário dá certo, é comum existir esse tipo de limitação na participação desse cenário de bonança. Você tem janelas de observação, você tem gatilhos e regras que impedem você de capturar todo o movimento. E a terceira, que explica por que esse produto aparece tanto nas carteiras dos clientes, pelo menos aqui na Portfel, quando a gente pega clientes que vendem assessoria, isso costuma acontecer bastante, é que o COI ele paga uma comissão muito boa para aqueles que distribuem. Em alguns casos, quando você pega toda a estrutura, né, assessor, escritório, a plataforma, você está falando de até 10%. De modo que, traduzindo em números, você coloca R$100 mil na sua opção de investimento, 10 mil já poderiam ir direto para aquelas pessoas que te venderam para essa estrutura. E é exatamente por isso que o teu dinheiro precisa ficar travado durante períodos de até 5 anos, para dar tempo da parte investida naquela opção mais segura de renda fixa recuperar para você receber a garantia do principal, caso o gatilho de retorno não seja acionado, enquanto uma pequena parte é colocada nos derivativos, para conseguir te entregar o cenário positivo, caso ele venha a se concretizar. Mas em suma, acho que você já entendeu, talvez tivesse a percepção, mas não o entendimento em si pelo funcionamento, que o COI não costuma ser um bom negócio para o investidor pessoa física. Ele é complexo, sem ter necessidade, é uma aposta disfarçada de produto sofisticado, e ainda vem com esse incentivo desalinhado, pagando muito bem quem vende um produto, mas que muitas vezes não colocaria esse produto na própria carteira. Passando agora para o segundo da lista, ele é perigoso por um motivo simples, né? Ele te prende, mas aqui eu vou usar aspas, por décadas, embora uma pessoa informada pudesse sair quando quiser desse tipo de investimento, já que ele possui uma característica muito interessante, que é a mesma que você vê em financiamentos, né? A portabilidade. Eu tô falando da previdência privada. E aqui eu vou ser justo, porque a previdência privada não é ruim por definição. Ela simplesmente é um veículo de investimento que pode ter um monte de coisas dentro, dependendo do perfil de cada investidor, mas como veículo, ele é excepcional, já que ele pode aliar impostos menores a facilidades sucessórias. O problema é quando essa previdência ela é feita para dar um retorno menor do que o CDI, de maneira que ela não vai conseguir ganhar desse índice em prazo algum. E geralmente isso acontece nos grandes bancos. É aquela previdência de prateleira contratada com um gerente que não conhece muito bem o produto, em algumas vezes, né? Outros bancos treinam melhor o pessoal, e você não liga muito porque é pro longo prazo, então deixa lá, vai crescer, e é isso aí. Vira quase que uma solução automática para muita gente. E por isso que eu usei a palavra prende, né? Porque esse cara fica lá, tem a disciplina de investir, faz isso durante 10, 20, 30 anos, mas tendo um retorno muito menor do que ele poderia ter em outras opções de mercado ou em outras previdências que investem em ativos melhores. E o que transforma as previdências dos grandes bancos em veículos ruins de investimento é uma combinação de taxas altas, com carteiras geralmente que não são feitas para ganhar do índice base, elas são excessivamente conservadoras e com uma taxa alta vão sempre perder, e isso aliado à inércia dos investidores que não vão pesquisar por outras opções. Dito isso, agora vamos dar uma olhada em alguns dados, né? Eu separei aqui um levantamento feito pelo pessoal da Elos Aita Consultoria. Eles pegaram 360 fundos de previdência, tanto de renda fixa quanto multimercados, todos com pelo menos 10 anos de histórico e patrimônio mínimo de 100 milhões. Eles queriam ver o desempenho desses fundos e viram que apenas 30,5% conseguiram bater o CDI no intervalo de 10 anos. Ou seja, em uma década inteira, a maioria, 7 em cada 10, não superaram o CDI. E aí vem uma pergunta, né? Como um produto vendido como planejamento de longo prazo consegue perder durante um intervalo de 10 anos para esse índice tão básico? E a resposta costuma estar no custo dessa previdência do bancão. Frequentemente, essa previdência vem com taxas de administração altas, em alguns casos, que diga-se de passagem, hoje são menores, né? Ainda bem. Ainda tem taxa de carregamento, que é uma taxa que você pagava para investir e para tirar dinheiro da Previdência. Em previdências mais antigas, isso eu tô falando de uns 10 anos atrás, você tinha taxa de carregamento de 5% para enviar o dinheiro para a Previdência, ou seja, você enviava 1.000, R$50 já ficavam retidos ali na porta. Era absurdo, né? Hoje, boa parte das previdências não tem mais esse tipo de taxa. E para quem pensa, pô, mas é só uma taxinha, né, de 2% aqui, 5% de carregamento, qual é a diferença que vai fazer? Bom, as simulações mostrando o tamanho da pancada, né? Se você escolhe uma previdência que cobra 2% ao ano, em vez de cobrar, por exemplo, 0,5%, isso pode significar 40% a menos de patrimônio acumulado ao final de 30 anos. Nesse ponto, eu tô falando que quase metade da sua aposentadoria teria ido embora sem você perceber por conta de taxas mais altas. E aí vem um detalhe que piora tudo, porque muita gente nem percebe que tá pagando isso. Porque previdência é vendida como algo que você faz e não mexe mais, então a pessoa nem olha, e os bancões sabem disso. O investidor não costuma comparar, ele não revisa, não troca, só continua aportando, e quando existe troca, ele muitas vezes
faz isso dentro de produtos da mesma instituição, na mesma prateleira, desenvolvidos exatamente do mesmo jeito, com nenhuma chance de ganhar do índice. E aqui eu lembro novamente, né? Eu não estou falando mal de previdência privada. O problema é a previdência ruim, cara e montada de maneira a nunca conseguir ganhar do CDI. Porque quando você olha para a estrutura da previdência, ela pode ser excepcional por basicamente 3 motivos. Ela permite um planejamento sucessório com muito mais eficiência, permite escolher um regime de tributação pensando sobretudo no longo prazo e também, dependendo do caso, ela pode trazer benefício fiscal imediato. E para explicar isso eu vou por partes, né? Primeiro, a questão da sucessão. Uma previdência privada não entra em inventário do mesmo jeito que outros ativos entram, né? Ela simplesmente fica de fora, enquanto suas ações, fundos imobiliários, seus títulos públicos, CDBs, seus imóveis, tudo entraria. E aí, para sua família ter acesso a esses bens do inventário, depois que você se for, ela vai gastar com honorário advocatício, vai gastar com ITCMD, com os custos do próprio inventário. Juntando tudo isso hoje, você chegaria numa conta simples aí em torno de 20%, com tendência a aumentar após a reforma tributária que deve mexer no ITCMD. Então, apenas para pagar o custo de um patrimônio de 1 milhão que entrou em inventário, são necessários alguma coisa da ordem de 200 mil reais. Se esse dinheiro tivesse numa previdência, ele iria de maneira imediata para os beneficiários, desde que você seguisse a legislação, né? Lembrar que você tem parte disponível e parte legítima. A disponível você dispõe como quiser, a legítima segue os ditames da lei. Tem que ir lá para cônjuge, descendentes, ascendentes, tem uma regra. Mas esse dinheiro indo para a família poderia ser utilizado para que você desembaraçasse o restante do portfólio. Isso tende a dar mais agilidade e também previsibilidade e menos atrito para sua família. Um segundo ponto é a tributação. Você pode escolher um regime que faz sentido para horizontes de longo prazo, em vez de ficar refém do padrão. Você tem lá 2 opções de tabela, né? A progressiva ou a regressiva. Via de regra, a regressiva costuma ser melhor. Após 10 anos de cada aporte, lembrando que cada aporte conta como um novo investimento, ela vai chegar a uma alíquota mínima de 10%. Na progressiva, você somaria aquele dinheiro que você tirou da Previdência à renda que você recebe de outras fontes, o que torna mais fácil chegar naquela alíquota de 27,5%. Mas, como eu disse, você tem a opção de escolher, porque em alguns raros casos a tabela progressiva pode ser mais interessante. E um terceiro ponto é o benefício fiscal, que é onde muita gente erra por não entender a diferença entre PGBL e VGBL. O PGBL ele pode fazer muito sentido para quem faz uma declaração completa, porque pode permitir deduzir contribuições até o limite de 12%. Na prática, funciona mais ou menos assim. É como se a Receita te perguntasse se você quer pagar imposto hoje ou somente daqui a 10, 20 ou 30 anos, dependendo do prazo que você for acumular o dinheiro na Previdência. Qualquer pessoa racional responderia no futuro, daqui a 10, 20, até 30 anos. E você quer pagar numa alíquota mais alta agora, 27,5%, para quem ganha 100 mil reais aqui nesse exemplo, ou numa alíquota mais baixa de 10%, usando a tabela regressiva que eu comentei no tópico anterior. Olha, eu prefiro pagar 10%, a resposta de qualquer pessoa racional. Sendo que, durante esse período de 10, 20 ou 30 anos, o dinheiro trabalhou para você, tornando esse bolo maior. Se você pagar o imposto hoje, ele vai para a mão do governo e para de trabalhar para você. De modo que, veja que na prática você consegue adiar o seu imposto hoje, fazer esse dinheiro crescer e pagar o imposto só depois. Você está diferindo o imposto, mas numa alíquota mais baixa. Justamente por isso, o governo tem que limitar as contribuições em até 12% da sua renda bruta tributável. Porque se ele não limitasse, eu colocaria muito mais de 12% aqui. Eu digo sempre até que previdência privada, quando você entende essa parte do PGBL, para quem é CLT, funcionário público, militar, como foi o meu caso lá atrás, ela costuma trazer uma alegria e uma tristeza. A alegria é quando você entende e vê, caramba, eu vou pagar menos imposto, o que significa que na restituição vou receber mais, e lá na frente eu vou pagar pouco imposto sobre o rendimento que eu tive aqui junto com o principal. É ótimo. Para quem entende, você vê que é um pouquinho mais complexo realmente. Mas a tristeza vem do fato de que normalmente quando você entende isso, já se passaram anos que você poderia ter contribuído e você não fez. Então você deixou dinheiro na mesa. E o outro caso é o VGBL. O VGBL costuma ser usado como instrumento de acumulação e pensando também em sucessão. A lógica dele é diferente. Se o PGBL é para quem faz declaração completa, esse aqui é para quem faz declaração simplificada. Mas não se prenda muito nisso, porque talvez você faça simplificada, mas ao fazer um PGBL vai valer a pena você mudar para completa, né? Tem que simular no programa da Receita. Aí se você já faz um PGBL, tem aquele limite de até 12%. Aqui no VGBL você pode contribuir o quanto você quiser. No entanto, ele não tem essa questão do benefício que você tem agora na declaração de imposto de renda. Ele é muito mais uma opção para você acumulando patrimônio ao longo do tempo. Eu espero que você tenha percebido o quanto a estrutura da Previdência é interessante. O que costuma ser o ponto fraco é que há vários produtos ruins sendo empurrados para os clientes. Mas quando você junta essa boa estrutura com uma boa gestão, ou seja, uma carteira interessante dentro daquele veículo e taxas decentes, a Previdência pode ser o melhor investimento que você faz em um ano. E foi exatamente com esse objetivo que nós montamos 2 previdências aqui no Grupo Primo. A Arca Grão Previdência Multimercado e a Arca Grão Renda Fixa. As duas têm taxa de administração de apenas 0,59 ao ano, não tem taxa de performance, não tem taxa de carregamento de entrada, carregamento na saída, não tem nada disso. E o que muda entre elas é a estratégia de alocação. A primeira, que é a Arca Multimercado, segue a metodologia Arca, com uma carteira dividida em 4 setores.
ações, renda fixa, imóveis via fundos imobiliários e ativos internacionais. Sendo que para essa previdência a gente adaptou da seguinte forma: você tem 30% em torno disso em ações aqui no Brasil, 10% em fundos imobiliários, 20% acompanhando o S&P 500 e os outros 40% aqui em renda fixa. E aí quando você olha o resultado desde o início, foi lá em 2022, ela entregou um rendimento de 60,34%, enquanto o CDI no mesmo período deu 50,12%, ou seja, isso equivale a uma performance de 120,41% do CDI. E nós acreditamos que essa performance tende a se manter acima do CDI no futuro, sobretudo porque essa carteira foi feita para aguentar momentos onde a renda fixa está com uma rentabilidade mais baixa, como foi o começo da nossa estratégia lá nos anos de 2022 e 2023, e também tende a ir bem quando a renda variável começa a ir melhor, como foi 2024 e 2025. A gente pode falar que, basicamente, a Arca Multimercado é uma média ponderada de benchmarks, com parte acompanhando o Ibovespa, outra parte acompanhando o S&P, o IFIX e o CDI. Então veja como a média ponderada, né, ela tende a ficar entre esses índices de mercado, uma vez que uma média nunca pode ser maior do que os integrantes da sua média. É como se eu pegasse o pessoal que assiste aqui meus vídeos e fosse calcular uma média de altura. E aí tem lá alguém com 1,60, outro com 1,70, outro com 1,80, outro com 1,90. Não dá para fazer uma média desse pessoal e chegar numa média de 3 metros. Não, a média fica entre os integrantes da média. Então, em um ano em que o Brasil vai muito mal, mas o S&P explode, a Arca tende a ganhar dos índices todos do Brasil e ficar abaixo do S&P. No ano em que o S&P vai mal e o nosso Ibovespa explode, a Arca fica acima do S&P, acima dos outros índices do Brasil, mas fica abaixo do Ibovespa, porque ele puxou a Arca para cima. No final, perceba que essa carteira diversificada tem essa vantagem de um fundo que, ao longo do tempo, vai sendo rebalanceado entre benchmarks e tende a ter uma performance vencedora. Pô, Bruno, mas isso traz uma certa volatilidade, né? Sim, traz. A Arca ela vai chacoalhar. E aí, justamente pensando naquele pessoal de perfil mais conservador, a gente criou outra opção, que é a Arca Renda Fixa. Lá você só tem a parte de renda fixa da Arca Multimercado. Então, no Multimercado há 4 fatias, 3 de renda variável e uma de renda fixa. A Arca Renda Fixa ela só pegou essa fatia mais conservadora. Com isso, os rendimentos ficam mais próximos do CDI. Se eu pego aqui desde o início, 2023, ela está rendendo 38,67%, enquanto o CDI deu 37,49%. Ou seja, uma performance de 103,15% do CDI. Não tem tanta emoção, mas veja que já descontada taxas da Previdência, somados com os benefícios de estrutura tributária, imposto mais baixo no longo prazo, para quem faz o PGBL, uma vantagem agora na declaração de imposto de renda, ainda assim ela ganha do CDI. Para quem quiser mais informações, estou deixando um link aqui abaixo, onde você pode conhecer essas duas previdências. Indo agora para o terceiro e último investimento da nossa lista, é um que muita gente não percebe o risco que está assumindo, até porque é renda fixa. Eu estou falando aqui de CRI e CRA. São siglas que elas soam técnicas, de certa forma sofisticadas, principalmente para quem não é do mercado, e ainda com um argumento que chama muita atenção em um país de imposto alto, que é a isenção do imposto de renda. Mas antes de qualquer coisa, vamos entender aqui o que significa essas siglas, né? Primeiro o CRI, que é Certificado de Recebíveis Imobiliários, e depois o CRA, que é Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Na prática, eles são dívidas securitizadas e transformados em títulos que você pode comprar no mercado. Funciona assim, uma empresa do setor imobiliário ou do agronegócio, ou envolvida com esses setores, porque já vi CRA do Burger King, por exemplo, elas pegam dinheiro emprestado e aí essa dívida ela é transformada em um ativo para ser negociado no mercado, o investidor vai lá e compra. E como são setores, né, agronegócio e imóveis, que são estratégicos para o Brasil, você tem isenção de imposto de renda. Então você está comprando esse ativo, mas o seu retorno, ele depende do pagamento daquela dívida. Então a gente poderia falar que o investidor no final está financiando esses negócios. E aqui já vem um primeiro ponto importante, né? Isso aqui não é uma renda fixa bancária. É crédito privado. Você está assumindo o risco de alguém não te pagar e não há um FGC, um Fundo Garantidor de Crédito, por trás. Justamente por isso, esses títulos costumam aparecer no mercado com taxas mais altas do que aquelas que você encontra em investimentos que têm esse tipo de garantia. E ainda com isenção de imposto de renda. Só que é exatamente aí que mora o problema, né? Quando a pessoa física compra um CRI ou CRA diretamente, ela costuma entrar em um investimento que exige 3 coisas que a maioria dos investidores não tem. Primeiro, capacidade de análise de crédito, inclusive acesso à informação para poder analisar esse crédito. Segundo, diversificação, porque se você comprar 1, 2 CRIs, você costuma estar muito concentrado em riscos específicos. E o terceiro é a questão da liquidez, que o pessoal realmente não pensa direito sobre isso. Mas indo por partes, vamos pegar primeiro essa questão do risco de crédito. Para investir em CRI ou CRA, você tem que entender quem está tomando aquele dinheiro, qual é a estrutura da operação, qual a garantia, qual o fluxo de pagamento,
qual o risco de inadimplência. Isso definitivamente não é trivial, não é simplesmente você ir na plataforma, olhar quem paga mais e apertar o botão. É necessário realmente que você tenha mais capacidade de analisar crédito, algo que até gestores profissionais costumam errar, não é simples. O segundo ponto é diversificação. Nesse caso aqui, concentração, porque quando a pessoa física compra direto, normalmente ela costuma colocar um valor mais relevante em coisa de um único título. E se aquela operação der um problema, você não tem diversificação para amortecer o impacto. Você fica exposto àquele risco específico, sem garantia de FGC, como eu já disse. Talvez tenha até alguma garantia no CRI ou no CRA, mas geralmente são garantias mais difíceis de você correr atrás. E o terceiro é a questão da liquidez, porque CRI e CRA geralmente tem um mercado secundário muito fraco. O que é esse mercado, né? Você comprou no mercado primário, lá de quem está te vendendo, a plataforma. Quando você quer sair antes do prazo, você não tem recebimento de dinheiro automático, tem que vender para outra pessoa que vai entrar. E não tem um mercado organizado disso, não é que nem bolsa de valores, onde você entra no IPO e pode vender a ação quando você quiser. Geralmente, para conseguir vender, você vai topar vender por um preço mais baixo, ou seja, você tem um deságio, você não consegue sair, geralmente, antes do prazo final daquela aplicação, num preço bom. Pô, Bruno, mas então CRI e CRA são ruins, né? E não é isso, né? Que eles sejam exatamente ruins. Acho que o principal ponto é a forma como a pessoa física pega esses investimentos no mercado. Já que quando você compra direto, você está assumindo um risco mais concentrado, com pouca informação, sem uma gestão profissional por trás e com pouca liquidez. Sendo que existe uma maneira muito mais eficiente de se expor a esses ativos sem esses problemas. Por exemplo, no caso do CRI, ao invés de você comprar o CRI, você vai comprar um fundo imobiliário de papel. Lá ele vai ter dezenas de CRIs diferentes, tem uma gestão profissional por trás da equipe do fundo que analisou aquelas operações, tem diversificação entre emissores, entre setores, de maneira que se um der errado, tende a afetar a cota do fundo, logicamente, mas muito menos do que afetaria a sua carteira. E se você mudar de ideia, tem liquidez em bolsa de valores, você consegue vender no mesmo dia. Portanto, perceba que você participa do mesmo mercado, mas usando um veículo diferente que te proporciona mais liquidez e menos risco, com os mesmos ativos de base. E de maneira análoga, com o CRA você tem os FIAGROS, que são muito mais novos em bolsa de valores, mas novamente são um veículo que vai estar recheado de CRAs, com uma certa diversificação, menos do que nos CRIs, eles são mais concentrados hoje em dia ainda, e proporcionando a liquidez que o ativo não tem, mas esse veículo costuma ter mais. Por isso, veja, né, que CRI e CRA não são necessariamente maus investimentos, mas comprar diretamente, sem análise profunda, sem diversificação, costuma ser uma armadilha para o investidor pessoa física. O que parece renda fixa simples, na prática, na verdade, é crédito privado sofisticado. E crédito privado mal entendido pode cobrar muito caro para quem não sabe onde está pisando. Então, pessoal, recapitulando aqui os três casos que a gente viu, né? Primeiro, COI, estruturas cheias de regras, complexidade desnecessária, investimento com incentivo desalinhado. Depois, previdências privadas, sobretudo as de grandes bancos, porque tem taxas altas, você fica preso por décadas com investimento automático e sem expectativa de ganhar dos índices de referência, como por exemplo o CDI. E CRI e CRA, que quando comprados direto, eles trazem esse risco de crédito mais concentrado, pouca liquidez, e muita gente subestima a questão da análise, sendo que ela é importante. E se tem uma mensagem para você levar desse vídeo, ela é simples, né? Não se prenda ao nome do produto, olhe para a estrutura, pense em taxas, regras, liquidez e também no incentivo de quem está te oferecendo aquilo para sua carteira. Com essas questões em mente, fica muito mais difícil que você faça mais escolhas no mundo dos investimentos. Espero que tenha gostado do vídeo, eu fico por aqui, um grande abraço e até a próxima.